Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Todos que trouxeram os exemplares bíblicos, sem mais delongas, abram a vossa Bíblia na Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 16. Somente esse versículo. Quem encontrou, dê um amém de concordância. Leiamos o texto sagrado que diz-nos assim: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Tomai o vosso assento, glorificando o nome do Senhor. Queridos, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que o Senhor Deus me concede para fazer uso das Sagradas Escrituras neste lugar. Queridos, eu quero ministrar uma palavra direcionada para a tua vida de uma forma diferenciada. Primeiro, diferenciada porque é uma mensagem que está escasso no tempo presente. E em segundo lugar, essa mensagem mudará a vida de muitos que adentraram pelaquela porta para receber algo de Deus neste pleno domingo em que nós estamos. Deus falará conosco de uma forma sobrenatural neste lugar. Quem é que ainda ama a palavra de Deus? Eu vou perguntar porque eu vi poucas pessoas levantarem a mão. Quem ainda ama a palavra de Deus? Atenção, porque toda atenção que você for dar hoje para a palavra é pouco. E eu quero que você redobre a sua atenção. E dentro do versículo que nós acabamos de ler, eu quero ministrar sobre a mensagem, o porquê a cruz de Cristo. Vamos repetir essa palavra? Porquê a cruz de Cristo. Vamos recitar ela novamente? Porquê a cruz de Cristo. O porquê a cruz. Queridos, eu venho conversando com Deus por onde tenho passado, por onde tenho ido. E a minha conversa com Deus é que Deus levante uma geração de jovens voltado ao evangelho cristocêntrico, o evangelho aonde Jesus seja a centralidade. Não este evangelho da praça que está sendo anunciado, um evangelho de Maria vai com as outras, um evangelho fácil, um evangelho adulterado. Não é este evangelho que eu peço que Jesus impregna na alma dessa juventude, mas é um evangelho aonde a juventude vem a ter amor, paixão, uma entrega total para viver as insondáveis riquezas deste evangelho. Nós estamos vivendo uma era em que a maioria da juventude, seja de classe alta, de classe média ou de classe baixa, a maioria deles não querem mais voltar a atenção em servir Jesus com fidelidade.
porque o mundo está expondo para a vida dele uma espécie de vida de facilidade, uma vida de alavantei, fica à vontade. Mas eu vim esta noite falar nesse culto de juventude, e nesse culto com toda a igreja, corpo de Cristo, sendo Jesus o cabeça. Deus está prestes a derramar um avivamento nesta terra, um avivamento que mudará o conceito do mundo em que nós estamos vivendo, um avivamento aonde as redes sociais vão falar só desse avivamento, porque será uma coisa estrondosa, será uma coisa inexplicável, que com palavras não vai dar para explicar, e com uma atitude muito menos, porque será o avivamento que vai preparar a igreja para o arrebatamento dela aqui nessa terra. E eu creio que nós estamos esperando esse avivamento. Quem não espera pelo avivamento precisa nascer de novo. Quem não espera pelo arrebatamento da igreja precisa nascer de novo da água e do Espírito. Porque se eu não tenho o sentimento de querer esperar a volta de Cristo, é melhor guardar a minha Bíblia, é melhor guardar a minha vida em prol da igreja e viver as coisas banais, as coisas que o mundo vos apresenta. Mas se nós estamos guardando a vinda do Senhor, é sinal que nascemos de novo, é sinal que estamos aguardando o soar da última trombeta de Deus. Amém. Queridos, retornando a nossa atenção para o texto bíblico que ora acabamos de ler, o texto da carta de São Paulo aos Efésios, é uma carta bastante explicativa, é uma carta que tanto trabalha com uma doutrina, como também a área da igreja, aquele povo que é chamado do mundo para fora. Ora, quando nós passamos a observar as escritas paulinas, as escritas que Paulo escreveu para a igreja da Ásia Menor, a capital da Ásia Menor, que era Éfeso, nós sabemos que esta igreja estava vivendo uma era de muita conquista e de muito triunfalismo. Primeiro, porque esta igreja, ela foi gerada debaixo de uma grande unção da parte de Deus, debaixo de uma grande manifestação e atuação do Espírito Santo. Essa igreja foi gerada debaixo de um grande avivamento, porque a igreja que é gerada debaixo de um grande avivamento, ela passa a vivenciar toda e qualquer dimensão que é posto para ela, porque ela não está alicerçada em coisas da terra, ela está alicerçada diante de Jesus Cristo. E ela alicerçada diante de Jesus Cristo, não existe sistema romano, não existe sistema de gregos, não existe sistema de proselitismo que vá parar esta igreja, porque a igreja está alicerçada em Cristo Jesus. Quando você vê uma igreja que mais o mundo entra nela, ela não é igreja, ela é simplesmente uma reunião de homens, uma reunião de mulheres, uma reunião de adolescentes, uma reunião de jovens. Mas quando tu vê uma igreja, chamada de igreja, corpo de Cristo, abatendo as críticas do mundo, não aceitando o mundo aqui dentro, essa serve para ser chamada igreja. Sabe por quê? Igreja que é igreja, não ela vive o mundo, mas o mundo tem que viver ela. Sabe por quê? Porque ela é coluna, é baluarte da verdade de Deus. Igreja que não é exemplo para o mundo, não serve para ser igreja, é simplesmente reunião de homem. Mas igreja que é igreja, condena as práticas do mundo, não aceita o mundo aqui dentro, porque nós temos que ser exemplo dos fiéis na terra. Oh glória! E Paulo, ele escreve uma das cartas que mais trabalha
a área da eclesiologia, a teologia da igreja, de um povo chamado para fora do mundo. Esse povo que não vive uma expectativa greca-romana, mas esse povo que vive uma expectativa das grandezas de Deus. Certo é que quando Paulo escreve esta carta, ele não estava vivendo uma situação também aceitável diante dos homens. Por que isto, evangelista? Porque quem lê a historicidade desta carta vai saber que o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, ele estava dentro de uma prisão romana. Paulo, antes de escrever esta carta, ele passa por essa cidade na sua segunda viagem missionária, e diz o autor de Atos dos Apóstolos, o nosso gentil Lucas, ele escreve vaticinando uma era profética e uma era revelada, predestinada dentro da presciência de Deus. Ele diz que Deus chama Lucas para cumprir um propósito divino, e este propósito era de pregar o evangelho de Cristo Jesus. Lucas diz que Paulo estava com sentimentos missionários dentro dele, e quem tem sentimentos missionários, não existe barreiras religiosas. Quem tem sentimentos missionários, não existe barreiras culturais, não existe barreiras filosóficas, não existe barreira religiosa e vai parar o sentimento de um missionário. Sabe por quê? Primeiro, ele entende que quem chamou ele foi Deus, e que quem vocacionou ele foi Deus, e quem é chamado por Deus não tem ninguém que o pare. Quem é chamado por Deus não tem ninguém que frustre ele no meio da caminhada. Por que isto, evangelista? Porque quem é vocacionado por Deus entende que a chama não vem de fora, a chama vem de dentro. E quando ela vem de dentro, ela vem como renovo, ela vem como rebento. E quando ela vem de dentro, ela te impulsiona, porque quando vem de dentro, não vem somente do lado externo. Quando vem de dentro, é a mente que pensa, e quando a mente pensa, a mão exercita, o corpo reage. Toda vez que eu tomo uma atitude para estender o meu braço para cá, é porque a minha mão pensou que ia, e foi, de fato, exatamente foi. Então o corpo faz o que a mente pensa. Então quando há um sentimento missionário na mente, a mente está dizendo: eu preciso fazer, eu preciso ir mais além. E Deus falou comigo: eu vou te levar naquela igreja para implantar na mente daquele povo o sentimento missionário, que todos os dias eles vão acordar com desejo de ganhar alma, com desejo de evangelizar. Eu vou profetizar, eu já vou profetizar. Eu profetizo que vai nascer um sentimento missionário dentro do coração dessa juventude, dentro do coração dessa igreja. Só quem acredita nessa verdade, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus me envolvendo nesse lugar. Oh, glória. O apóstolo Paulo estava escrevendo esta carta, mas antes de ele escrever, havia uma missão dada a ele. Era necessário ele passar por Éfeso. Ele passa em Éfeso. A passagem dele é rápida, mas o texto diz que ele deixa um povo. Ele deixa um povo com sede de ouvir a palavra do Deus Todo-Poderoso, que ele ia aparecer a ele no caminho de Damasco. O texto diz que ele agora retorna para a cidade de Jerusalém. Em Jerusalém agora Paulo é preso e ele é enviado para Cesareia Marítima. Em Cesareia Marítima ele fica 2 anos como prisioneiro. E na minha concepção nunca houve um homem igual a Paulo. Paulo para mim é a mente brilhante do Novo Testamento. Depois de Jesus nunca existiu e jamais existirá. Este homem desvendou os mistérios que foram ocultos às gerações. Este homem entrou dentro do céu e ele
mesmo catalogou o terceiro céu como paraíso, aonde tem as coisas inefáveis que aos homens não é lícito falar. Este homem pregou para o povo ocidental. Ele confundiu os estoicos, os epicureus. Ele confundiu na idade áurea da Grécia, quando a Grécia estava fundada no paganismo, nas filosofias da vida, nas logias da vida. Quando a Grécia pensava e entender as razões dos porquê, Paulo chega com uma mensagem dinâmica, uma mensagem explosiva, que convertia os corações dos gregos ao Senhor Jesus. Paulo, quando chegou na terra da democracia grega, ele discursava tanto filosofia como a grandeza de Deus. Paulo era um homem letrado, Paulo era um homem culto, dotado de filosofia na época. Se nós formos observar os escritos deste homem, são tão cheios de filosofia que o mundo ocidental, chamado mundo helênico, é taxado a era do Novo Testamento, como é fixado nesta era, a era dos helenismos. O helenismo é o mundo grego, onde os gregos vinham influenciando com as suas filosofias, pregava a mortalidade do corpo e a ressurreição de toda a alma do homem. De que forma, pregador? Eles diziam que o homem, toda vez que morrer, não deve ressuscitar, porque a alma está presa ao seu corpo enquanto vive. Já no discurso de Platão, na sua escola de oratória, nos grandes discursos de ensinar acerca de persuadir os ouvintes, numa boa palavra, numa boa retórica, numa boa oratória, dinâmica, expressiva e apologética concernente à filosofia. Ele dizia: os homens quando morrem, eles não podem ressuscitar. Aí Paulo vem: eu sou filósofo. Paulo diz: eu conheço a história helênica, eu conheço o que Péricles falou, o que a idade da cidade de Atenas falara, os estoicos e epicureus disseram. Mas eu vim dizer para vocês os mortos não ressuscitam, mas para mim Cristo ressuscitou, porque Ele é a primícia dos que dormem. A morte não prendeu Ele, Ele rompeu com os aguilhões da morte e voltou ressuscitado para a glória do Deus Pai. Quando Ele fala da ressurreição para os gregos olham e dizem: esse moço é doido, ele é maluco. Oh glória! E toda vez que Deus levantou um homem na terra, ele tinha a síndrome da loucura na vida dele. Primeiro, que ele via coisa que ninguém via. Lembra do profeta Ezequiel, quando estava exilado dentro do cativeiro babilônico. Babilônia, a potência mundial, achava que tinha prendido a vida dos povo hebreu que estava ali, meu amigo Jeremias. Mas o texto diz que enquanto Ezequiel estava à beira do rio Quebar, ele olhou para o céu e viu seres angelicais. E ele diz que os seres eram tão diferentes que toda vez que um se andava, ou quando ele se movia, era uma espécie de catraca no seu pescoço. Ele dizia: e eu vi seres angelicais, que toda vez que ele virava o rosto, ele tinha rosto de boi, rosto de águia, rosto de leão e rosto de homem. Ezequiel disse: e quando ele abria as asas, saía um monte de dedos e mão debaixo de suas asas. Oh glória! Parece loucura, mas aqui eu vou aplicar uma verdade. Deus vai levantar gente desta forma, que não só enxerga as coisas do aqui e do agora, mas vamos enxergar a grandeza da glória de Deus, mas vamos enxergar a manifestação da glória de Deus. Só quem acredita, levanta a mão. Eu quero profetizar. Oh Deus, eu quero profetizar. Levanta a mão, levanta a mão. Eu profetizo no nome do Senhor dos Exércitos, que Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres dentro dessa igreja, que vão ganhar tanta alma para o Senhor, que esse lugar vai ficar pequeno, porque a grandeza de Deus vai usar essas vidas. Só quem acredita da glória. Oh glória! Eu estou sentindo a presença dele. Quem está sentindo comigo a presença dele? Oh glória! Aleluia!
Paulo, ele é tão cheio da presença de Deus na sua vida, que ele diz algo tão revolucionário, que Paulo estuda aos pés de Gamaliel. Paulo aprende aos pés de Gamaliel, meu pastor, mas quando ele vai para a região da Arábia, o texto diz que ele mesmo falou aos irmãos da Galácia: tudo que eu sei, eu não consultei carne e nem sangue. Ele passou 3 anos aprendendo um seminário extensivo com Deus. Ele está dizendo: eu aprendi com Gamaliel, mas com Jesus eu aprendi muito mais, porque ele me revelou a grandeza, ele me explicou o significado da lei. Porque quando eu conheci o pecado, foi porque conheci a lei. Porque se eu não conhecesse a lei, eu teria tido como inocente, mas agora eu conheço e sei os meus direitos e os meus deveres. Então, por eu conhecer a lei, eu sei aonde ela me condena, aonde eu erro. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que não quero, sempre estou praticando. Miserável homem quem sou, quem livrará o meu corpo da mão da morte? Paulo sabia, Paulo entendia. Ei, deixa eu lhe explicar com mais profundidade. Quando ele diz: quando Cristo me ensinou, eu aprendi que a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. Eu conhecia a letra na conotação original. Quando ele diz letra, puxando do grego, ele estava dizendo: eu conhecia a lei, eu dominava a lei, eu era zeloso da lei, eu sabia os 613 mandamentos que estão dentro da Torá. Mas eu agora não só conheço a lei, mas eu conheço, aleluia, oh glória, mas eu conheço, aleluia, o Evangelho das insondável riqueza de Cristo Jesus. Ele conhece a profundidade do Evangelho. Ele conhece a profundidade do Evangelho. Oh glória, ele conhece a profundidade do Evangelho. Sabe o que é a profundidade do Evangelho? Paulo estava dizendo: igreja de Éfeso, vocês acham que o Evangelho é só isso que eu falei, mas tem algo por trás de tudo que eu falei. Aleluia. Sabe por quê? O Evangelho é insondável, é inesgotável, é inescrutável. Quanto mais vocês, igreja, busca de Deus, mas Deus tem para ensinar para vocês. Quanto mais, igreja, você estuda de Deus, mas Deus vai se revelar para vocês. Porque Deus não é limitado, Deus não é supérfluo, Ele vai além das nossas limitações. Ele é o Todo-Poderoso. Oh glória, eu estou sentindo a presença dele nesse lugar. Ele me dio fogo, reminde para sério. Reminde para o evoque, reminde para sério. Oh glória. Paulo é preso em Cesareia Marítima, fica 2 anos, é enviado para a cidade de Roma. Eles chegam à festa e Agripa, dentro de Cesareia, e diz: eu conheço a lei de Roma, eu conheço a legislação de Roma, porque entendo o que a legislação romana me ampara. Eu quero ser julgado pelo último tribunal, a última instância é Roma. Ele é enviado para Roma. E em Roma ele vai assumir a primeira prisão, chamada prisão domiciliar. E dentro dessa prisão domiciliar, Paulo escreve quatro cartas de suma importância. A primeira carta que ele escreve é esta carta, direcionada à igreja da capital da Ásia Menor. E nessa cidade, Paulo envia essa carta para essa igreja que ele fundou. Por ele passar 3 anos e meio nessa cidade, ele funda essa igreja. Mas agora ele envia a primeira carta aos Efésios.
Agora ele envia a segunda carta aos Colossenses. E aí ele enviando essa carta, o texto diz que ele está ensinando algo tão profético, algo tão forte, que ele escrevendo aos Colossenses, essa carta da prisão, ele vai retratar do assunto doutrinário, chamando Jesus o cabeça da igreja. A carta aos Efésios trata a igreja como o corpo, sendo Jesus o cabeça. Já Colossenses é uma réplica desta carta, porque Colossenses dá ênfase à cabeça e Éfeso dá ênfase ao corpo. Observa, corpo, cabeça, corpo, cabeça. O corpo só faz o que a cabeça pensa. Paulo está dizendo para a igreja de Colosso, eu falo que ele é o cabeça da igreja. Para a igreja de Éfeso, eu digo que ele é a igreja, o corpo, sendo ele o cabeça da igreja. Aleluia. A terceira carta que ele escreve é a carta aos Filipenses, para uma colônia romana que estava dentro da cidade da Europa, lá na Macedônia, na área onde ele escreve. Ele está dizendo para aquela igreja: alegrai-vos sempre no Senhor. Uma vez mais vos digo, alegrai-vos no Senhor. Paulo fala 17 vezes, pastor, alegrai-vos sempre no Senhor. Lembra que ele estava na prisão. Paulo não estava no hotel 5 estrelas de Roma. Paulo não estava no palácio do rei, ou de César, ou de Nélio. Paulo estava dentro da prisão dizendo: alegrai-vos no Senhor. Uma alegria constante, uma alegria que persevera até a morte. Sabe por quê? Porque quem é salvo em Jesus não tem alegria baseada em coisas da terra. A sua alegria está em Cristo Jesus. Irmã Eliane, a prova pode vir ao meu derredor, mas quando eu sou salvo em Jesus, a minha alegria está nele, está nele, está nele. Paulo está dizendo: eu estou na prisão, mas essa prisão não é motivo para mim ficar triste. Eu estou na prisão, mas a prisão não é motivo de eu ficar triste. Ei! Você tem tudo, você tem uma casa para dormir, você tem um salário, você que é aposentado ou aposentada, você às vezes ainda murmura na vida. Ei, a tua alegria é o Senhor. Tem tudo, mas é murmurador. Mas eu vejo um homem que está como prisioneiro, mas porém adorador. Ele usa a circunstância para adorar o nome do Senhor. Deus vai começar a dar sabedoria para a gente nesse lugar. Em meio às circunstâncias, Jeremias, você e eu devemos adorar o nome do Senhor. Todo homem passa circunstância, seja justo ou seja ímpio, mas o justo passa. Oh, glória. Mas o justo passa. Mas o justo passa. Não sozinho, mas com a mão segurando nas mãos de Jesus. Segurando porque na hora que eu não aguentar, Ele está segurando. E Ele segurando jamais pode soltar, porque Ele não tem cansaço. Oh glória, Ele é eterno. Nós podemos cansar, mas Ele não cansa por nós. Ele peleja 24 horas. Tu segura na minha mão e eu seguro na tua. Tu segura na minha mão e eu seguro na tua. Deixa eu perguntar: quem é que está segurando na mão do Senhor? Quem está segurando na mão do Senhor, o Senhor está segurando na tua. E quem segura na mão do Senhor, anda com Ele, Ele anda contigo. E quem anda com o Senhor, anda nas bem-aventuranças do reino de Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Oh glória. Oh aleluia. E de dentro da prisão, Paulo envia esta carta. A terceira carta é aos Filipenses. A quarta carta que ele escreve é a chamada carta a Filemon, tratando-se de Onésimo, escravo dele. Filemon, um homem rico, tinha um escravo
o escravo furta algumas coisas dele e foge para Roma. E lá dentro da prisão, Paulo ganha Onésimo para Jesus. Onésimo se converte, oh glória. E por ele se converter, o texto diz que ele envia uma carta para Filemão dizendo: Filemão, quando você receber este moço, receba como se fosse eu. Porque outrora ele era inútil para ti, mas agora ele é útil. Oh glória. Aqui está dando para nós uma tipologia que nós éramos Onésimo. Mas o amigo fiel está dizendo que outrora nós era inútil, mas agora nós somos útil para a glória de Deus. Paulo escreve essas 13 cartas da prisão e ele deixa esse legado. Mas olha aqui para mim. Agora eu entro no texto que eu acabei de ler. Quando ele escreve o capítulo 1 desta carta aos Efésios, ele está falando para um moço chamado Tíquico. Tíquico pega esta carta e leva para esta igreja. Esta igreja recebe esta carta. Ela é tão profunda que Paulo escreveu para um povo de influência grega, de uma influência voltado à filosofia da época. Essa igreja era aonde tinha o maior berço comercial da Ásia Menor. Nessa cidade era o centro da adoração à deusa Diana, a deusa dos Efésios, ou a deusa Artemis, como chamavam os gregos. Para os romanos era a deusa Diana, para os gregos era a deusa Artemis. Ora, esta deusa tinha uma estátua, tinha um monumento, tinha um templo muito grande, que há cerca de 200 anos e meio, ou 220 anos de história, ela havia sido colocada na Acrópole, na ponte, na parte mais alta da cidade, aonde que era tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E Paulo sabia, por ser uma cidade de rota marítima, por ser uma cidade de estratégica, Paulo, como um bom entendedor, cheio do Espírito Santo, escuta isso, jovem, ele se impulsionou em evangelizar primeiros lugares estratégicos, porque na filosofia da religião nós aprendemos que primeiro se evangeliza em lugares estratégicos, porque dos lugares estratégicos é que vai alcançar os outros lugares. Paulo sabia, como Éfeso é estratégico, eu tenho que evangelizar Éfeso, e por evangelizar Éfeso, aqui vai ser o ponto onde toda a Ásia vai passar a ouvir o evangelho de Cristo Jesus. Aí ele evangeliza toda a Ásia, de porta em porta, evangelizando os irmãos, ensinando, ao ponto que ele agora dá os seus lenços e os seus aventais para tocar nos enfermos, os enfermos serem curados, serem libertos, serem transformados. Esse Paulo, ele escrevendo o capítulo 12, ele está trazendo um tratado tão profundo, um tratado tão cheio das revelações de Jesus Cristo, que ele fala no capítulo de número 2, o versículo de número 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Oh glória! Porque a cruz, Paulo não tinha amor a outro evangelho, Paulo não pregava outro evangelho, a não ser o evangelho de Jesus Cristo e este crucificado. Nós temos observado, se você for olhar em cima dos púlpitos, entra nas redes sociais, por exemplo, dentro do canal chamado YouTube, você vai ver que a maioria das mensagens proféticas de pregadores serão mensagens de prosperidade, mensagem de levantar a mão, Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai te prosperar. Eu acredito em tudo isso, mas de uns anos para cá pararam de pregar o evangelho da cruz,
o evangelho do amor, que enquanto ele está prestes a ser crucificado, os homens debocham dele, os homens cospem nele, os homens bofeteiam ele, mas mesmo ele sendo desprezado por todo, ele olha para Deus com sentimento de amor e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Oh glória, se fosse hoje, o hino diria assim: eu vou estar no palco e você vai estar na plateia, eu vou estar na fama e você vai estar sendo humilhado. Mas o evangelho que Cristo pregou é esse: orai pelos que vos perseguem. Esse é o evangelho da cruz, esse é o evangelho que estão tirando de cima dos púlpitos. Mas eu vim como profeta para te dizer: não deixa ninguém tirar a centralidade da cruz, porque sem cruz não há cristianismo, sem cruz não há coroa de glória. Oh, aleluia! Eu estou cheio de Deus desse lugar. O evangelho frajudo, o evangelho tamanho e horrendo, cheio de egocismo humano, coisas que não está na Bíblia, teoria filosófica que não diz a Bíblia. Paulo conhecia tudo isso, mas ele diz: eu prefiro pregar Jesus Cristo e este crucificado. A cruz não foi um acidente na vida de Jesus. A cruz estava agendado na eternidade. Oh glória! Pedro, no dia de Pentecoste, no livro de Atos capítulo 2, versículo de número 23, ele disse: porque Jesus foi entregue pelos desígnios e as presciências de Deus para ser crucificado. Pedro disse, depois mais na frente, na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20, Pedro disse: e ele executou o plano de Deus que foi estabelecido na eternidade e foi concretizado aqui na terra, porque ele foi morto. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Isso aqui é muito forte. Quem ama a Bíblia entende que isso aqui é muito forte. Os evangelhos relatam que Jesus morreu lá no Monte Caveira, Gólgota. De fato, registra que ele morreu, mas o texto está dizendo que ele morreu antes da fundação do mundo. Oh glória! Quem quer ouvir verdades reveladas na Bíblia aqui, diga glória a Deus. Como é assim, pregador? Jesus morreu antes da fundação do mundo. Isaías 53. Quem já leu Isaías 53? Levante a mão. O texto diz que Isaías brada, meu pastor, dizendo: quem deu ouvido à nossa pregação e a quem se estendeu o braço do Senhor. Oh glória! Mas ele foi subindo como um renovo, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Isaías diz: e era o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, a quem os homens escondessem o rosto. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia. Na minha concepção,
Isaías foi o único profeta da Bíblia. Isso aqui vai dar glória. Aqui você vai dar glória com esse texto. Na minha concepção, Isaías foi o único no Antigo Testamento que viu a morte de Jesus sem Jesus ter morrido. Aleluia! Que doideira é essa, pregador? Na minha concepção, Isaías foi o único que viu a morte de Jesus na eternidade e revelou. Porque quem lê o capítulo 53 vê que metade do capítulo 53 não está no verbo futuro, mas está no verbo passado. E era desprezado. Se era, não vai ser. Olhamos-lo, não precisará olhar mais. Por que metade do texto ele dizia era rejeitado? Olhamos-lo, passado. Nenhuma beleza havia, não vai haver. Isaías está contando uma história como se ela já tivesse a conter. Ele está dizendo: eu vi o cordeiro ser morto. E sabe como é que era? Ele ia como uma ovelha muda levada ao matadouro. Oh, glória. Oh, aleluia. Isaías viu o cordeiro ser morto antes da fundação do mundo. Que doideira é essa, pregador? Aí vem o outro do Novo Testamento, que na minha concepção ele também é fantástico. Quem é ele? Paulo. Paulo vai dizer assim: oh glória, no capítulo 2, versículo 16 dessa carta de Efésios: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. A lei do Levítico, Jeremias diz que não precisava de cruz, só precisava do sangue do justo, o sangue de um cordeiro de 1 ano, macho e sem defeito. Só precisaria derramar, e não precisava disso. A cruz era escândalo. Gálatas 3 diz isso, e os livros da lei, da Torá, diz que era escândalo. Era maldito o homem que fosse pendurado na cruz. Mas ele pegou a minha maldição e a sua. Oh glória. Ele pegou a nossa dívida, ele pegou a nossa enfermidade, toda a nossa desgraça que estava sobre as nossas, a nossa dívida impagável, colocou sobre a sua costa e disse: o meu filho não pode, mas eu posso por ele. Os meus filhos não vão, mas eu vou por eles. Ele levou sobre si na cruz todos os nossos erros. E por que a cruz? Oh glória! A cruz era símbolo de maldição para os judeus. Mas ele pegou a cruz, porque a cruz não foi porque Roma quis, não foi porque Israel quis, o Sinédrio. Mas sabe por que a cruz? Porque a cruz estava encrustado na mente de Deus e no coração de Deus. Quando ele ia partir para a cruz, ele partia, como dizia: parece uma cruz para o homem, mas é para minha coroação. Como um rei parte para a sua coroação, ali vai partindo ele com a cruz. Ei amigo, por que a cruz? A cruz foi, oh glória, para derribar a parede da inimizade. Sabe por quê? A parede da inimizade, sabe por quê? Os judeus ortodoxos, eles creem que o Messias ainda vai vir. Mas os judeus messiânicos creem que Jesus já veio. E quem é que crê que Jesus já veio aqui? Ele veio em carne, mas ele vai voltar em glória. Os judeus ortodoxos creem que Jesus ainda não veio. O Messias prometido ainda não veio. Mas lá vai a palavra profética: o cordeiro foi morto.
o cordeiro foi morto. Sabe para quê? Para remissão de vosso pecado e de vossa dívida. Para que o cordeiro morreu? Para remissão de vossos pecados e a quitação da nossa dívida. Ninguém aqui tinha direito de entrar no Santo dos Santos. Agora ninguém entra dentro do Santo dos Santos. Agora nós somos o lugar santo onde o Espírito Santo habita. Eu vou repetir porque poucas pessoas pegaram. Ninguém entrava dentro do Santo dos Santos, só sacerdote. Ei, mas agora todos nós podemos ser o Santo dos Santos. Paulo disse: vós sois templo e morada do Espírito Santo. A palavra templo no grego pronuncia naos, que significa lugar santo do santo. Paulo estava dizendo: eu não sou mais, oh glória, eu não sou agora somente aqueles que vão esperar para o sacerdote entrar lá dentro, levar o sacrifício para Deus e pedir perdão por todos nós. Mas agora todos nós entramos na presença do Santo dos Santos, pedimos perdão pelo pecado e adoramos o Senhor dos Exércitos e glorificamos o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque o véu do templo se rasgou. Quem é que pode entrar agora? Quem é que pode? Levanta a mão. Quem é que pode entrar? Eu vou profetizar agora, em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai entrar hoje dentro do Santo dos Santos e glorificar o Pai das luzes, porque hoje Ele está te dando liberdade para entrar lá. A cruz derribou a parede da inimizade. Agora nós poderemos entrar no Santo dos Santos, porque gentil não entrava, gentil era escória, só judeu tinha direito dentro de Israel. Mas agora todos nós temos direito. Só quem tem direito de entrar no templo, abre a boca santa, levanta a mão e dá glória. Eleira gabau escende, remindarau escende, cabara sorga vai. Ele me dio mindara bau escende. Ele me au escende, carabau escende. Remedio para sai que o varabau é sede. Remedio me darabau é sede, carabau é vome. Remedio brincava sé. Levanta a mão, eu estou sentindo uma presença muito forte aqui. Deus mandou profetizar e Deus mandou profetizar. Levanta a sua mão e fica de mão levantada. Deus falou para mim: na hora que tu profetizar vai desaparecer enfermidade. Eu vou começar a tocar em corpo físico aqui para fazer milagres, porque eu tenho pressa em levantar uma geração nesse lugar. Eu profetizo no nome do Senhor dos Exércitos que a cruz nos aproximou de Deus, porque nós se aproximamos de Deus hoje nesse lugar. Só quem se aproximou de Deus, só quem está pertinho de Deus, só quem é habitação de Deus, exalta Ele, glorifica Ele, toma posse da presença dEle. Será que eu posso ouvir o barulho da igreja que vai morar no céu? Toma posse dessa presença que Deus derrama entre nós. Toma posse da presença que o Espírito Santo derrama. Porque a cruz foi para unir duas nações. E ambos, o versículo 16 diz: tornar um só corpo. Deus pegou duas nações que não se conversavam. Deus pegou gentil e judeus e uniu, dizendo: daqui para frente vocês viveram como inimigo, mas agora vocês vão ser ambos um só corpo.
E quem é esse corpo? É a igreja do Senhor. Cadê a igreja do Senhor que trabalha em união? Vocês até hoje, Paulo disse, eram tidos como inimigos de Israel. Daqui para frente, vocês serão um só diante de Deus. Seja gentil ou seja judeu, todos são iguais perante o Senhor. Quem acredita nisso? Os judeus não aceitavam nós adorarmos o Senhor, cultuarmos ao Senhor, porque só eles tinham um privilégio. Havia uma parede no grande templo de Jerusalém que separava o muro da inimizade. Mas quando a cruz foi vincada, sabe o que ela está trazendo a lição? Que pela cruz Deus acabou com a inimizade. Não é porque só nós temos direito de salvação. Não é só porque nós seremos salvos. Não, Nanina, não. O Senhor salvou aqueles que tomaram posse da sua salvação. O Senhor salva daqueles que tomam posse da sua salvação. E o Senhor salvará aqueles que tomam posse da salvação. Sabe por quê? Não é denominação, não é placa de igreja, mas é o reino que prega o amor, é o reino que prega a cruz. Então agora vós sois nação santa, sacerdócio real, povo eleito. Só quem é eleito, só os eleitos de Deus aqui. Só quem é eleito, levanta a mão e adore o Deus das eleições. Adora! Se coloca de pé. Como chama o nome da irmã? Seu nome? Irmã Marivânia. Eu pregando aqui, o Espírito do Senhor que não mente falara comigo. Há uma angústia profunda que nesses últimos dias tentou te pegar. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos, mulher. Existem percas que dói. Mas no meio dessas percas eu ensino a lição que também existe ganhos que edificarão a nossa vida. Mulher, a prova árdua bateu na sua porta. Mas assim diz o teu Senhor: hoje eu estou sarando a tua alma, porque foi perdido algo que tu ficara muito triste com isso. Mas assim diz o Senhor: ainda haverá muita alegria daqui para frente na tua vida. Eu não te conheço, filha de Deus, mas parece que o céu ficou de bronze em cima de tua cabeça. Tu clamava, tu orava e tu não ouvia Deus te responder. Mas o Senhor está dizendo: a morte pode até ter batido na tua porta, mas eu, a vida, estou chegando lá. Só para te dizer, hoje eu tiro a tristeza da tua alma, porque aquela porta que estava fechada já se abriu para a glória de Deus. O tempo do ganho, o tempo da conquista começa, porque na hora que eu estou pregando, Deus me mostra restituição na tua vida para a glória de Deus. Só quem acredita na restituição dessa mulher, oh glória,
Pode chorar, minha filha, porque daqui para frente Deus te toca e diz: eu respondi a tua oração e estou te dando o milagre que tu está precisando agora. Tu disse: Pai, eu sou tua serva e eu não quero mais viver essa situação. Assim diz o Senhor: o tempo do teu milagre chegou hoje, chegou hoje, chegou hoje. Só quem crê, só quem crê. Aleluia! Oi? Eu operei do ombro, quebrei um pouquinho. Seja retornada a tua visão agora, seja restituída a tua visão agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Quero ser profeta de Deus na tua vida hoje, nessa unção. Nessa unção, levante as mãos. Meu Senhor, você. Levante a sua mão. Isso. Deus falou comigo. E quão grande é o nosso Deus. Deus disse para mim: filho, diga para o meu servo que eu sou o médico de excelência dele. Porque tu ia passar pela mão do médico, mas o Senhor está dizendo: tu vai passar pela mão do médico da excelência hoje. Ele está te tocando, Ele está te curando, e está dizendo: um novo tempo para a tua saúde começa daqui para frente hoje. Pela glória de Deus, receba o teu milagre, porque Deus está te tocando, está expelindo toda doença. Só quem acredita no milagre, só quem acredita no milagre. Eu quero perguntar entre nós, nesta unção que você está vivenciando agora, todos sabem o hino: se eu amo a mensagem da cruz. Mas escute o que eu vou te falar agora. Talvez você só conhece o hino, mas não conhece o que está por trás da mensagem da cruz. A mensagem da cruz vai muito mais além do que eu falei, do que eu estou falando, de que o pastor fala. A mensagem da cruz transcende, reluze, porque ela vai de geração a geração. E não existe coroa sem antes carregarmos a cruz. Porque tem gente pregando o evangelho de coroa. Jesus disse: quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Porque antes de ter a coroa, tem que ter a cruz. A cruz você acorda com ela, dorme com ela, anda com ela, trabalha com ela, vem à igreja com ela. Mas fica tranquilo, em breve tu vai trocar por uma coroa de glória. Só quem vai trocar por uma coroa de glória. A primeira alma
a aceitar a Jesus entre nós. A primeira vida, se reconciliar com Jesus entre nós. Eu quero perguntar, onde tem a primeira vida para se reconciliar com o Senhor entre nós? Cadê você? Você era cristão e se distanciou da casa do Senhor. Eu quero perguntar, onde está você? No nome de Jesus. Levanta do seu lugar e vem aqui na frente. Você que deseja fazer uma nova aliança com o Senhor, porque quebraram o deslize da vida. Cadê você? Jesus te chama hoje. Os olhos dele te veem e te perguntam: queres tu ser salvo? Cadê a primeira vida que deseja ter um encontro real com esse Jesus? Cadê você? Olha aqui para mim, todos vocês. Levanta a mão. Toma posse agora da unção que Deus derrama. Deixa a unção de Deus te tomar. Deixa ela te encher até transbordar. Só quem acredita. Oh, só quem está sentindo a presença dele. Quem quer, oh glória. Ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar. Oh glória. Oh aleluia. Olha aqui para mim. Nesta unção, olha aqui para mim. Eu encerro a minha participação. Eu encerro minha participação dizendo: não existe coroa de glória se primeiro carregarmos uma cruz nessa terra. Toma sua cruz, não olha para a direita e nem para a esquerda. Está vindo uma vida aqui na frente. A igreja glorifica ao Senhor. A igreja exalta o Senhor. Uma alma vale mais do que esse mundo que nós vivemos. Estenda sua mão para cá, vamos orar por ela. Essa mulher até hoje, pai, ela viveu sem te servir com fidelidade. Mas hoje ela está aceitando o Senhor e reconciliando contigo, pai. Deus, escreve o nome desta mulher no livro da vida. Nós acreditamos que o Senhor vai voltar e para isso nós pregamos a sua volta. Deus, eu te peço agora, apaga todos os pecados dessas mulheres. E o pecado dela seja lançado no mar do esquecimento. Porque o Senhor deles não lembra mais. Mas eu te peço, cobre ela com teu sangue. Purifica ela, dê vitória a ela, sustentabilidade. Não deixe que ela nunca mais saia da tua presença e do teu caminho.
E que dela, Senhor, possa vir mais almas, mais almas. Pai, obrigado por esta vida. Nós oramos te pedindo, usa ela como instrumento nas tuas mãos daqui para frente. Em nome de Jesus. Penetra o mais profundo da alma dela com a unção. Se for para o Senhor batizar ela, batiza. Renova. E obrigado por esta vida. Só quem crê, só quem crê. Diga glória a Deus. Oh, glória. Deus abençoe a vida dessa mulher, porque a vida dela será diferente daqui para frente. Quem acredita?